Mais uma vez, os bombardeiros furtivos B-2 Spirit dos Estados Unidos entraram em cena. E desta vez, o alvo parece ter sido ainda mais profundo, ainda mais protegido e ainda mais importante para a capacidade militar do Irã. Não estamos falando de um ataque comum contra uma base qualquer. Estamos falando de instalações subterrâneas ligadas aos mísseis balísticos iranianos, estruturas construídas justamente para sobreviver a uma guerra aérea. E se esse ataque realmente atingiu o que parece ter atingido, o Irã acabou de sofrer um golpe muito mais sério do que parece à primeira vista. Porque o que está sendo destruído agora não é só uma estrutura, é a capacidade do Irã de responder em massa. Quando muita gente ouve ataque aéreo, imagina a explosão, fumaça e pronto. Só que aqui o problema é bem maior. Se os Estados Unidos estão realmente entrando cada vez mais fundo nessas instalações subterrâneas, isso significa que eles não querem apenas atingir lançadores, eles querem desmontar o sistema inteiro. E é exatamente aí que a história fica perigosa. Fontes internacionais indicam que o B-2 atingiram áreas subterrâneas ligadas a mísseis balísticos dentro do Irã, usando bombas balísticas de 2.000 libras. Os Estados Unidos estariam pressionando as chamadas cidades mísseis iranianas, complexos enterrados, protegidos por rocha, concreto e camadas pensadas para resistir a ataques convencionais. Esse tipo de instalação não existe por acaso, elas são feitas para esconder, proteger, movimentar e, em alguns casos, até permitir o lançamento de mísseis a partir de estruturas subterrâneas. Ou seja, não são apenas depósitos, são parte vital da logística de guerra do Irã. E quando um alvo assim começa a ser atingido repetidamente, o recado é simples. O objetivo já não é só conter, é degradar a capacidade de reação do Irã passo a passo. Mas o ponto mais importante não é só onde os B-2 acertaram, é o que isso revela sobre a próxima fase da guerra. Durante anos, uma das grandes forças do Irã foi justamente sua capacidade de compensar desvantagens aéreas com volume de mísseis. Se você pode dominar o céu como os Estados Unidos, você tenta ameaçar a região inteira com enxames de lançamento, saturação e pressão constante. E é aí que entram essas cidades de mísseis. Elas funcionam como reserva protegida, como centro de sobrevivência do arsenal e como seguro estratégico do Irã. Enquanto elas existem e seguem operacionais, o Irã mantém uma carta pesada na mesa. Agora pensa comigo, se essas estruturas começam a colapsar, se entradas são bloqueadas, se túneis deixam de funcionar e se o acesso ao armamento fica comprometido, então o problema já não é só perder mísseis, é perder o mecanismo que torna esses mísseis úteis numa guerra prolongada. E isso muda tudo, porque um arsenal guardado, preso, desorganizado ou soterrado vale muito menos do que um arsenal pronto para ser disparado. E esse é o detalhe que muita gente aqui não percebe. Não basta perguntar quantos mísseis o Irã ainda tem. A pergunta certa é quantos eles ainda consegue mover, preparar, proteger e lançar com eficiência. Porque guerra não é só ter estoque, guerra é transformar estoque em poder real. A entrada do B-2 nesse tipo de missão não é um detalhe visual bonito de vídeo militar, é um sinal operacional. O B-2 existe justamente para penetrar defesas, voar longas distâncias e atingir alvos estratégicos de alto valor com precisão. Relatos sobre a operação indicam que esses bombardeiros foram usados contra instalações balísticas endurecidas no Irã, reforçando que a campanha entrou no estágio mais sofisticado. Quando esse tipo de aeronave aparece, o alvo normalmente não é trivial. Você não coloca um ativo desse tamanho numa missão qualquer. Você usa quando quer atingir o que está protegido, escondido e enterrado, e considerado importante demais para o regime. E o mais pesado nisso tudo é o símbolo estratégico, porque na prática isso mostra que áreas que antes poderiam ser vistas como relativamente seguras agora entraram na zona real de risco. Em outras palavras, o que o Irã enterrou como escudo pode estar virando armadilha. Só que tem uma segunda camada nessa história. Destruir a estrutura é grave, mas preparar o caminho para os ataques seguintes pode ser ainda pior. E o que as bombas penetradas representam? Segundo relatos associados a esses ataques, foram usadas bombas penetradoras de 2.000 libras, ligadas à família Blue 109. Esse tipo de munição não foi feito para espetáculo, foi feito para vencer proteção, atravessar estrutura reforçada e entregar efeito justamente onde ataques comuns teriam dificuldade. Então o raciocínio é direto. Se você quer atingir um alvo enterrado, não basta apenas acertar a montanha. Você precisa comprometer o acesso, a estrutura, a funcionalidade e, idealmente, o uso futuro daquele local. É por isso que, mesmo quando não existe confirmação visual completa do interior do complexo, o colapso de entradas, a destruição de pontos de acesso e o dano estrutural já podem representar uma vitória operacional relevante. Análises especializadas
vem destacando justamente essa lógica no caso dos ataques às cavernas de mísseis iranianas. Se a estratégia iraniana depende de preservar a capacidade de saturação com mísseis, então cada instalação subterrânea perdida enfraquece o coração dessa doutrina. Porque não é só uma questão de número, é ritmo, é coordenação, é sobrevivência da força, é capacidade de continuar lutando sob pressão. Quando você vai desmontando depósitos, túneis, acessos e áreas de apoio, a resposta do inimigo vai ficando mais lenta, mais limitada e mais previsível. E isso numa campanha aérea abre a porta para algo perigosíssimo, ataques de acompanhamento mais eficientes e menos arriscados. A lógica é clara, primeiro você enfraquece, depois você explora a fraqueza, e depois você amplia o dano. Traduzindo de forma bem simples, não é só os Estados Unidos bombardearam, os Estados Unidos podem estar desmontando a engrenagem que permite ao Irã sustentar uma resposta de grande escala. E se isso estiver realmente acontecendo nesse ritmo, a próxima fase tende a ser ainda mais dura. Depois que instalações mais profundas entram na lista de alvos, a campanha muda de patamar, porque isso sinaliza que não se trata mais só de neutralizar a ameaça imediata, trata-se de corroer a capacidade militar de médio prazo. E aí entram alguns cenários possíveis: novos ataques a complexos subterrâneos, pressão sobre estrutura de apoio, continuidade de lançadores remanescentes e ampliação da busca por pontos que ainda permitam ao Irã reorganizar sua capacidade balística. Relatos recentes sobre a guerra já apontam para o foco crescente em instalações subterrâneas endurecidas. Ou seja, o que parecia intocável está sendo forçado a operar sob ameaça constante. E isso pesa não só no campo físico, mas também no psicológico, no político e no estratégico. Porque quando o inimigo percebe que os esconderijos mais protegidos já não garantem segurança, a sensação de controle começa a desaparecer. No fim das contas, esse novo ataque dos B-2 não chama a atenção apenas pelo tamanho, ela chama a atenção pelo tipo de alvo. Os Estados Unidos parecem estar mirando cada vez mais fundo no sistema que sustenta a capacidade iraniana de responder com força. E isso significa que a campanha não está apenas destruindo equipamentos, ela pode estar desmontando a arquitetura de guerra do Irã. Se isso for mesmo, então o que vimos agora não é o fim da história, é o começo de uma fase ainda mais decisiva. Porque quando os bunkers começam a cair, o que desaba junto não é só concreto, é a sensação de que ainda existe um lugar seguro para se esconder. E eu queria saber tua opinião. Para você, o Irã ainda consegue reagir com força ou esse ataque mudou o jogo de vez? Comenta aqui embaixo, deixa o seu like e se inscreva no canal para acompanhar os próximos capítulos dessa guerra. Te vejo no próximo vídeo.